Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Nós vamos até aqui. Amém? Nós vimos então, até agora, que todo crente tem uma batalha espiritual que ele enfrenta. Eu vou retomar algumas coisas que nós falamos, só para nos posicionarmos e voltarmos aqui à continuidade do assunto. Nós sabemos que todo cristão, desde o dia que você começou a andar com o Senhor Jesus, o dia que você abriu a sua vida para Deus, e Deus entrou verdadeiramente na sua vida, desde esse dia você começa uma luta espiritual, com várias vertentes, com várias frentes. Uma das lutas principais, é a luta que nós temos contra nós mesmos. Essa é uma luta pessoal, é uma luta onde vai haver uma negação do nosso próprio eu, onde a Bíblia diz que nós vamos crucificar o velho homem. Jesus, ele foi para a cruz, e tem uma cruz para nós. A nossa cruz não é um problema, como eu falo sempre para os irmãos. Eu tenho uma cruz para carregar. Não, a pessoa fala errado. Cruz não é problema, cruz não é dificuldade. É muito comum você falar, a mulher fala, né, se referindo ao marido. Falei, a cruz que eu tenho lá em casa para carregar, né, não é isso. Cruz não é sofrimento, não é tortura, não é algo ruim que estamos falando. A cruz é negar. É você se negar, é você tomar decisões. Eu tomo decisões na minha vida, nas quais, se não fosse por causa do Senhor e por causa do Evangelho, eu não tomaria. Se fosse por minha própria vontade, por aquilo que eu entendo que é o melhor para mim, eu tomaria outra decisão. Mas por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus, eu me submeto à vontade de Deus. Isso é uma cruz. A cruz é negar. Jesus fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não é sofrimento, a cruz é negação. É a coisa mais difícil. O cristão que não se negou ainda, ele ainda não entendeu o que é o Evangelho. Ele não entendeu ainda o que é andar com Deus. Se negar, queridos, aquela hora que você tem vontade de fazer algo que você sabe que Jesus não faria, Jesus não agiria daquela forma, ele não tomaria aquela decisão. E esse é o princípio de toda batalha espiritual. É pensar o que Jesus faria no meu lugar. Ele agiria dessa forma? Não, ele não agiria. Mas apesar de eu estar louco de vontade de fazer isso, eu vou negar a minha vontade. Isso é cruz, isso é cruz. Eu nego, eu falo, não vou fazer. Não que eu faço isso como algo natural para mim, não. Geralmente, quando é cruz, é porque é difícil. Se não fosse a palavra de Deus, se não fosse o poder de Deus sobre a minha vida, eu ia agir de outra forma. Eu ia agir pelos meus impulsos, pelos meus instintos, mas não, eu aprendi na palavra de Deus que existem coisas que não são coerentes com alguém que anda com Deus. Então eu decido agir de forma diferente. Isso é a cruz. Isso é a primeira luta que nós vamos enfrentar. E ela é eterna. Eterna não, né? Ela é vitalícia. Enquanto nós estivermos nessa realidade, enquanto você estiver nesse corpo, essa luta não para. Essa luta é eterna. Todos os dias nós estaremos sendo confrontados com aquilo que nós queremos fazer e o que deve ou não deve ser feito de acordo com a palavra de Deus. Esse é um ponto. Um segundo ponto da luta é a luta que nós temos natural contra o mundo. O mundo, naturalmente, ele tem uma dinâmica própria. Ela é como se fosse uma máquina, onde engrenagens estão em funcionamento. O mundo está funcionando, está trabalhando. A cultura, ela impõe um ritmo único. As coisas que estão acontecendo aí fora. A natureza em si, a natureza humana em si, se encarrega de colocar um ritmo naquilo que as pessoas estão fazendo. O mundo tem um ritmo. Quando a Bíblia se refere ao mundo, é porque o mundo funciona como uma máquina. São decisões em cima de decisões, pessoas tomando decisões todos os dias.
Lógico que, obviamente, a grande maioria dessas pessoas longe de Deus. Então o mundo tem uma dinâmica, é como um rio que a água está fluindo. E você, quando você se torna cristão, você vai ter que nadar contra a correnteza. Você vai ter que ser uma engrenagem no meio da máquina que vai querer girar ao contrário. E não funciona. Todo mundo sabe que uma máquina ela é projetada para uma engrenagem mexer com a próxima, não é assim? Uma gira, gira a outra, que gira a outra, e gira uma alavanca, e aquela alavanca ergue alguma coisa. Se você pôr uma engrenagem que se rebela contra o sistema, e ela quer girar ao contrário, a máquina vai parar. Ou então aquela engrenagem quebra. É mais ou menos isso. É uma correnteza para um lado, e você querendo ir para o outro. Alguém aqui já foi em algum evento, algum show, estádio lotado, e na hora que termina o espetáculo, o evento ou o jogo, sai todo mundo pela porta de saída? Você já viu? Já viu, né? Se alguém começar a dar tiro lá dentro, o que acontece? Sai todo mundo correndo, é ou não é? Se bobear, você cai e passa tudo por cima, não é assim? É. Agora imagina todo mundo saindo, e você querendo entrar, pelo mesmo lugar que está todo mundo saindo. É isso que o cristão enfrenta quando ele se converte. É exatamente isso, é uma multidão vindo, e você ali, é assim. Essa é a maior luta do cristão. É uma das maiores, que ainda tem uma pior. Tem a pior. Primeiro é ele. Eu estou acostumado, eu estou no embalo indo para cá. Aí a palavra de Deus fala, ops, para aí, é para cá, ó. Mas o embalo da nossa vida é para lá. Por quê? Porque nós estamos com aquela máquina que está funcionando. Aí você para, aí começa uma segunda luta, que é contra você e contra todo mundo, que está indo no sentido contrário. Jesus falou que larga é a porta que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. E por ser estreita a porta que leva à salvação, são poucos os que acertam por ela. Ele está falando de porta larga e porta estreita. É estreito, é difícil, não é fácil. Mas tem uma terceira luta que nós vamos enfrentar, e essa não é tão óbvia. Por quê, queridos? Porque ela é invisível. Ela é uma luta invisível, é uma luta espiritual. Nós vamos lutar contra essa turma toda aqui, do versículo 12, ele fala que é uma gangue do mal, é uma matilha de lobos e cães espirituais, é uma corja, vai piorando, né? Uma corja, o que tem pior que corja? Mas é uma turma do mal. Olha o nível dos nossos inimigos espirituais: principados, potestades, olha os nomes, príncipes das trevas deste mundo, deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando Paulo termina o versículo 12 falando nos lugares celestiais, ele está dizendo, são invisíveis. Nós não vemos, eles são invisíveis. É engraçado que muitas pessoas falam, eu não acredito nessas coisas, eu não acredito em Satanás, eu não acredito em diabo. Mas se você falar duende, a pessoa acredita. Se falar, já viu? Não, diabo eu não acredito, Satanás eu não acredito, mas acredito em duende. E até põe lá, eu acredito em duende. Acredito em coelho da Páscoa, até uma certa idade, né? Tem uns adultos que ainda acreditam em Papai Noel, mas no diabo não. Diabo é mentira, diabo não existe. Jesus falou sobre ele. Paulo aqui ele reforça a ideia das entidades espirituais. Eles estão nas regiões, nos lugares celestiais. Não é que é celestial, está lá no meio das estrelas. Ele está querendo dizer que eles habitam no terceiro céu, que é onde os espíritos habitam, onde Deus habita, onde os anjos habitam. Eles são invisíveis aos nossos olhos. Mas nem tudo que é invisível é imperceptível. Quantas pessoas que às vezes estão, tem gente que é assim, está parada e fala, acho que passou uma coisa ruim aqui. Já viu o pessoal falar isso? Eu senti um gelo, parece que atravessou por dentro de mim. Queridos, pode ser, pode ou não pode? Pode. As pessoas que mexem com isso, elas veem possessão demoníaca, entidades espirituais. É engraçado que a pessoa não acredita, mas quando fica escuro, ela tem medo. Não acredito em diabo, não acredito em Satanás, deixa ficar no escuro, fica lá sozinho no escuro, a pessoa tem medo, meu Deus, vai, gente que tem medo de pôr o pé para fora da cama, além do colchão, ali ficar descoberto, o pé pendurado, fala, ninguém vai pegar meu pé, puxar, né? Não tem essas coisas, o pessoal não fala isso? Aí começa aquelas histórias antigas, minha avó quando era criança,
Uma vez ela saiu no quintal, ela viu um bicho assim no meio do mato. E o bicho falou um negócio para ela, nunca mais quer. Não tem essas histórias? Tem. Quando eu comecei a ficar adolescente, eu comecei a achar que era história de gente simples, história do interior. Mas aí você começa a conhecer a palavra de Deus e você começa a ver coisas, pessoas, e você vê que é real, essas coisas são reais. Não sei se você já teve a oportunidade de ver uma pessoa possessa por um espírito maligno. Não aquele que lá no lugar onde eles estão sendo cultuados, ali eles se manifestam de maneira amigável. Não, eu vou fazer um trabalho para você, tal, nós vamos trazer de volta o amor perdido, nós vamos fazer aquela pessoa quebrar a perna, enfim, né? Nós vamos fazer aquele seu chefe ser demitido, nós vamos fazer aquela pessoa cair debaixo do trem e morrer. É assim, as conversas é assim. Mas lá ele é amigável. Mas quando você vê ele no poder, no nome de Jesus, você manda um espírito maligno ali, você está orando e a pessoa é tomada por um demônio, é terrível, queridos. Aí você manda embora aquilo ali, a pessoa vira outra pessoa. Nós conseguimos às vezes ver, tem pessoas que elas são tão possessas por espíritos malignos que é visível na vida delas, em coisas que acontecem. Apesar de eu nunca ter visto de uma maneira muito clara algum demônio, uma vez eu vi um vulto gigante dentro da minha casa. E a hora que eu olhei para ele assim na escuridão, ele veio e tomou meu corpo. E aí eu fiquei petrificado. Então eu já tive uma experiência dessa, né? Já tive. Espíritos malignos existem. Da mesma forma que a Bíblia diz que existem espíritos malignos, existem anjos também. Anjos. E a Bíblia fala que a proporção, pelo menos em alguns textos bíblicos, dá a entender para nós que se tem 1/3 dos demônios que caíram, né, que são anjos que abandonaram o seu principado e hoje estão nessa condição maligna. Se tem 1/3, eu tenho 2/3 ainda, o dobro do lado do Senhor. Então nós não temos o que nos preocupar. Esses espíritos, eles são maus, eles são ruins, mas Paulo está dizendo aqui que nós podemos vencê-los, e através de armas espirituais. Não é batendo na madeira, né? A pessoa fala lá, não sei o que, a pessoa, ai credo, né? 3 vezes na madeira. É 3? É 3, né? Usa a palavra credo em cruz, né? Credo em cruz, aí faz assim, né? A pessoa acha que isso é uma forma de se blindar contra demônios. É igual aquela lenda do vampiro, né? O vampiro, é uma lenda, né? Apesar de existirem alguns espíritos que quando tomam pessoas, eles querem beber sangue, porque beber sangue é uma afronta contra Deus. Deus fala isso expressamente na Bíblia, para que não se beba sangue. Então, geralmente demônios, quando eles estão nesses lugares onde eles são cultuados, eles querem sangue. Pode ver, eles pedem sangue, sacrifícios de animais. Por quê? Porque isso profana aquilo que Deus falou. Mas nós vemos a lenda do vampiro. A lenda do vampiro diz que se você mostrar um crucifixo para ele se afasta. É mais ou menos isso que o irmão acredita, bate na madeira que aí o demônio corre. Você acha que ele corre, meu irmão? A Bíblia diz isso, para bater na madeira que o demônio foge? E aí, não sei, né? Todo mundo faz, né? Não, a Bíblia não diz isso não. Se você fizer um gesto com a mão assim, o sinal que dizem, será que isso te protege contra espíritos malignos? Não, pelo contrário, esse é um símbolo ruim inclusive. É algo que vem de alguns rituais antigos, que entrou aí no meio do cristianismo de uma maneira, entrou pela porta dos fundos e tomou lugar no inconsciente popular. O brasileiro acredita que isso aqui é um jeito de se benzer, de se proteger. Não é todo mundo, né? Você não é mais assim, né, querido? Não, né? Eu, quando era criança, eu aprendi, toda vez que você passar em frente à igreja, tem que fazer isso aí. Aí eu fazia. Aí eu gostava, eu passava de novo, fazia de novo, né? Me ensinaram, criança, né? Criança quer fazer essas coisas. Isso protege alguém de alguma coisa? Não, não protege. A Bíblia diz para nós nos submetermos a Deus, nos sujeitarmos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Você quer que ele fuja de você? Você quer que ele não tenha poder sobre a sua vida? Submeta-se a Deus. Aí cai na primeira luta que eu falei. A primeira luta é negarmos a nós mesmos. Quando eu me sujeito a Deus, eu não tenho como me sujeitar a Deus sem negar a mim mesmo. Não sei se você está me entendendo. Vamos supor que aparece uma oportunidade lá, está sobrando lá uma sacola cheia de dinheiro lá na tua frente. E ninguém viu que caiu ali, mas você sabe quem é o dono. Você tem 2 opções, só 2, não tem outras. Ou pegar aquela sacola para você, ou pegar a sacola e procurar o dono que você sabe quem é e devolver, não é verdade?
A maioria das pessoas vai fazer o quê, queridos? Não vou nem falar sacola de dinheiro, eu vou falar desse dispositivo, isso aqui, que serve para o bem e para o mal também, né? Esquece um desse em qualquer lugar. A pessoa vê você esquecendo, ela fica esperando, ela espera você virar a esquina, ela vai e rouba. Pois é. Isso é uma pessoa que, em princípio, quem faz isso não tem comunhão nenhuma com Deus. Não conhece os princípios da palavra de Deus. Se aquela pessoa, ela tem um encontro com a verdade, ela tem um encontro com a palavra do Senhor, e ela começa a andar, ouvir a palavra de Deus, um dia vai acontecer de novo, alguém vai esquecer um celular perto dela. E até então, ela estava acostumada a fazer o quê? Meu, é meu, é meu. Ela vai ser confrontada. E agora, eu estou ouvindo a palavra de Deus, eu estou andando com o Senhor, sobrou o celular. E aí? Se eu quero que esses espíritos malignos não tenham poder sobre a minha vida, eu tenho que me sujeitar a Deus e resistir ao diabo. O que é resistir ao diabo? É não fazer o que é errado, é fazer o que é certo, é tomar a decisão certa na hora certa. Isso é tomar a cruz. Por mais óbvio que seja, você fala, mas eu não tenho vontade nenhuma de pegar celular de ninguém. Você não, mas está sim de gente que tem. É ou não é verdade? Não é porque você não tem que isso para outra pessoa não seja um problema. Tem coisas que para ela não é problema e para você é. Cada ser humano tem um ponto fraco, tem um lugar onde ele precisa se converter. Todos nós temos. Se pegar todo mundo aqui e pedir para fazer uma lista, tem que ser anônima, né? Senão a pessoa não... Aí a pessoa vai pecar, né? Se eu falar, põe o seu nome na folha e escreve o seu maior pecado que você está lutando com ele. Meu irmão, é melhor não fazer isso, porque o irmão ou não vai pôr nome, ou vai pôr o nome e vai falar, meu maior problema é ser muito sincero, né? Aí cai naquela historinha, né? O irmão usa algo bom para falar que é o pior pecado. Meu pior pecado é que eu não gosto de nada errado, né? Aí cai naquela hipocrisia que a gente sempre fala, né? A pessoa vai usar algo bom para dizer que aquele é o pior defeito. O meu pior defeito é que eu confio em todo mundo. E aí o pessoal me faz de besta, né? Não, o pior defeito é aquele, queridos, que se fosse fazer um filmezinho dele passar aqui, você não ia conseguir ficar e assistir junto com os irmãos. Esse é o pior defeito. É aquilo que você jamais quer que alguém saiba que você pensa, fala ou faz. É dessas coisas que nós estamos falando. Essa é a cruz. É isso que nós vamos, quando nós vencermos essas coisas, nós vamos começar a nos submeter a Deus. E aí sim nós estamos resistindo ao diabo. Resistir ao diabo, como eu falei na semana passada, não é você bater o pé, não é você fazer uma oração toda fervorosa. Sai para cá, para trás de mim, Satanás. Tá aqui, queima. Não, isso não resolve nada, meu irmão. Tá cheio de gente que ergue a mão e queima e pisa, e lá fora não larga o amante, não larga a amante, não para de mentir e tá roubando e desvia coisas, enfim, é desonesto, é maledicente, fala mal das pessoas, é fofoqueiro, critica, fala da vida da pessoa que você nem sabe de nada. Meu irmão, você não está queimando de Satanás nenhum, você não está pisando em ninguém, você está perdendo seu tempo, meu irmão. Isso é até ridículo, fazer um monte de gente que está andando tudo torto, fazendo elas acreditarem que elas estão queimando o diabo, estendendo a mão e falando queima. Eu não estou falando isso como forma de quem faz, eu estou falando nós não podemos ter essa ilusão. Isso é muito simplório. Não está escrito na Bíblia que você tem que estender a mão para ele e gritar alguma coisa. Está escrito o quê? Sujeitai-vos a Deus. A igreja precisa se consertar, a igreja precisa se converter. Nós temos que mudar de vida para que ele não possa tocar na nossa vida. Esse é o princípio da batalha espiritual. É negarmos a nós mesmos, pararmos com essa papagaiada. Isso é pura religião, fingindo, tudo misticismo e blá blá blá. Não, queridos, isso não resolve. Nós só vamos ter poder na nossa vida de verdade. O poder vem debaixo da obediência. Paulo fala aí, quando você é fraco, é aí que você é forte. Ele está falando do quê? Quando você se submete a Deus, você não conta com o poder do seu braço, você não conta com a sua inteligência, você não conta com a sua esperteza. Não, você entende que depende de Deus completamente. Eu dependo do Senhor. Sem Ele eu não dou um passo nem para a esquerda, nem para a direita, nem para frente, nem para trás. Eu dependo de Deus todos os dias da minha vida. É assim que se vence essas coisas.
É entendendo que não tem nada de, parece que é uma batalha, que você vai fazer lá um ato de fé, e que você vai gritar, grita lá até cair a muralha. Queridos, cada coisa teve a sua aplicação na sua época. No Novo Testamento, a Bíblia nos ensina a nos sujeitarmos a Deus e resistir ao diabo. Como é que eu resisto? Ele vai sugerir coisas na nossa mente. Ele vai criar oportunidades onde eu e você podemos pecar. Onde eu e você temos que tomar uma decisão em fazer o que é certo ou fazer o que é errado. Ou deixar e fazer do jeito que nós achamos melhor. É isso. Isso é cristianismo. Cristianismo, apesar de ser extremamente ou totalmente sobrenatural, é menos místico do que nós pensamos. É totalmente sobrenatural. É inexplicável. O poder que tem na obediência à palavra de Deus é algo tremendo. Quando você obedecer à palavra, você vai ver o poder de Deus se mover na sua vida. E aí você vai entender. Mas como assim? Eu não preciso nem de oração forte. Não existe oração forte. Você já leu na Bíblia algum apóstolo ou Jesus falando, quando a coisa estiver difícil, vai fazer uma oração forte. Você já viu isso na Bíblia? Se você viu, me mostra, queridos, porque eu não achei. E às vezes eu estou ensinando errado. Mas não tem oração forte. Não existe isso. Não existe oração fraca. Existe irmão que ora e irmão que não ora. E aí sim, o que ora tem uma vida espiritual mais forte do que aquele que não ora. Quem não ora não tem vida nem espiritual. Ainda não começou. Tá se preparando para começar a engatinhar. Quando você começa a orar, você começa a aprender coisas de Deus e a seu respeito que você não sabia antes de começar a orar. Mas é uma vida de oração. E isso vai te trazendo intimidade com Deus. E à medida que vai te trazendo mais para perto de Deus, você começa a ficar mais preocupado em querer fazer a vontade dele. E aí você vai se submeter a Deus. E você vai vencer essas hostes espirituais. Mas obviamente, não é tão simples dessa forma. Quer dizer, é simples, obedecer. Mas nós precisamos de armas espirituais para lutarmos. E nós vimos aqui, no versículo 11... nós lemos o versículo 10, ele fala, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Ele fala, você tem que estar forte, a nossa força vem do Senhor, e na força do seu poder, é o que eu falei, quando você obedece a Deus, vem poder sobre a sua vida. Você quer ter poder de Deus? Eu quero, queridos. Então o que nós temos que fazer para eu ser poderoso, para Deus me encher de poder? Obedecer. Eu tenho que descobrir, e a minha obediência é diferente da sua. A luta que você enfrenta com você mesmo não tem nada a ver com a minha. Cada pessoa aqui tem uma luta particular. Isso é só você e Deus. Eu não consigo saber. Eu me acho uma bênção tão grande que eu nem sei se eu tenho algum pecado. Então ora, meu irmão. Você precisa de oração, precisa de orar, falar com Deus, para Ele te mostrar. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. E todos carecem da glória de Deus. Todos precisam de ser revestidos por Deus. Se você orar mesmo com sinceridade e falar, Senhor, eu não consigo ver nada de errado em mim. Eu sou a bênção do universo. Né? Lembra o fariseu? O fariseu sempre se achou a bênção do universo. E foram os fariseus que mataram Jesus. Porque eles se achavam tão bem espiritualmente, que aquele Jesus, que era o Filho de Deus, aquele ali era um problema. Ele era um pecador. Nós não podemos ser assim. E aí ele vem falando sobre essas coisas, no versículo 11, ele fala, revesti-vos, e eu falei isso na semana passada, toda a armadura. Não é para vestir uma parte da armadura. Quem vai para a guerra tem que estar totalmente, completamente vestido. E na batalha espiritual, você tem que estar completamente vestido, toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra a astuta cilada do diabo. Para que eu preciso de toda a armadura? Para ficar o quê? Firme. Porque ele fala que o diabo arma ciladas, astutas, inteligentes. Ele é tão inteligente que eu e você não temos condições de entender o que ele está fazendo. Por isso que nós precisamos de armas espirituais. Por isso que eu dependo de Deus. Se eu quiser enfrentar ele diretamente, cara a cara, não dá. Ele é espiritual, ele vê o que eu não vejo. Ele tem vantagem de tempo, onde ele habita, e ele tem um exército à disposição dele. Tudo bem que nós temos do nosso lado o Senhor dos exércitos. Como o profeta falou, Senhor, mostra para ele que mais são os que estão conosco
do que os que estão com eles. Ele falou disso. E aí a visão espiritual daquele rapaz se abriu, ele viu o mundo invisível, ele viu o exército de Deus ali para ajudar. Isso é real, queridos. Isso é verdade, é fato. Você tem que crer nessas coisas. Nós não devemos temer o inimigo. Você tem que temer sim, se ainda você não se submeteu a Deus. Enquanto você estiver acalentando esse problema na sua vida, aí, esse pecado, essa transgressão que Deus já disse que precisa ser tirado, enquanto você estiver ainda com isso e desejoso de continuar dessa forma, você vai perder essa luta. Deus está te convidando a se revestir da armadura para que possa estar firmes, porque tem que ter firmeza, uma luta, uma batalha. Lembra que nós falamos do soldado? O soldado de tudo ele se abstém. Ele se abstém de todas as coisas para servir com qualidade aquele que o alistou. É o que Paulo fala. O soldado, ele tem que fazer uma academia lá, é um exército, é uma academia forçada. O cara acorda de madrugada o dia inteiro fazendo exercício e treinando tiro e treinando tática de guerra. É assim, é o dia inteiro. Vai dormir cansado, acorda de madrugada de novo, é mais um dia de treino. Isso é um soldado. E eu e você somos comparados ao bom soldado de Cristo. É o que Paulo falou. E aí ele fala, né, não temos que lutar contra a carne e sangue, já falamos disso, não são pessoas, mas essa turma do mal aí, principados, que são demônios que são principais, que tomam conta de regiões grandes, né, potestades que são grupos de espíritos malignos que atacam as pessoas, príncipe das trevas deste século, são demônios que governam o mundo, que atuam em líderes, em presidentes, que atuam em lideranças até eclesiásticas. O que é uma liderança eclesiástica? Um líder de igreja. Tem igreja, meu irmão, que se o líder lá estiver em pecado, os irmãos envolvidos no ministério estiverem em pecado, aquela igreja não tem poder contra Satanás. Não é o que a palavra diz? E aí é uma palavra sem poder, sem alcance, não muda a vida de ninguém, ninguém se converte, ninguém tem um encontro com Deus, ou às vezes até algumas coisas acontecem, mas depois lá na frente, o que acontece? Escândalo, a casa cai, um monte de gente quebrada. Por quê? Porque tem um principado agindo ali naquele lugar. E como é que eu sei dessas coisas ou não? Vigiando a minha própria vida, olhando para mim, como é que eu tenho andado, como é que eu tenho vivido. E aí ele vem aqui no versículo 13, tomai toda a armadura, e nós vamos ver o primeiro elemento da armadura aqui no versículo 14, que foi o último que nós lemos. Estais então, pois, firmes. Deus, ele quer você firme, ele quer que você vença. Só isso já. O Senhor dos exércitos, ele olha para você e ele fala, vence. Ele quer que você vence. Você tem Deus do seu lado. Ele quer, o maior desejo de Deus é te dar a vitória, mas é uma batalha que você vai lutar. Ele te capacita, mas ele está falando, fique firme, que ele vai te dar vitória. E Deus é justo. Se você lutar a batalha de maneira correta, como Paulo fala, completei a carreira, combati o bom combate. Se você combater o bom combate, do jeito que a Bíblia te ensina, você vai vencer. Você vai ser mais um que vai vencer essa batalha, porque Deus quer. É o seu aliado, é o Senhor. Ele quer que você vença. Isso é uma excelente notícia. Firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Então vamos traduzir essas palavras, né? Palavra cingir. Cingir, não sei como é que está na sua Bíblia. Dependendo da tradução está um pouquinho diferente. Tendo cingidos. Cingir é o ato de enrolar algo ao redor do corpo. Então, por exemplo, quando você pega uma bolsa e você veste a bolsa por cima do ombro, você cingiu. Por onde que está passando a alça? No ombro. Então você cingiu o seu ombro. A alça passa em cima do ombro. Se você enrolar uma corda no pescoço, você cingiu o seu pescoço. Aqui ele usa uma palavra lombos. O que é lombo? Ah, eu sei o que é lombo de porco, né? O lombinho e tal. O que é lombo? Você sabe o que é, mas está com vergonha de falar, né? A região lombar. Qual que é a região lombar? Mais conhecido como nádegas. Acima, um pouquinho para cima das nádegas. O quadril. Quando a Bíblia fala cingindo os lombos, é colocar um cinto ao redor do quadril. É isso que ele está falando. Uma parte da armadura é um cinto
que o soldado coloca aqui, que alguns estão com cinto aí, cingido os lombos. Ele não falou nem cinto, nem cinturão, nem cinto. Ele falou para cingir os lombos, vestir um cinto, porque a armadura do soldado romano, que é onde Paulo está se baseando, uma das peças da armadura é o cinto. E muita gente não dá muita importância a um cinto. Que importância tem um cinto numa armadura? Armadura, eu tenho espada, eu tenho capacete, eu tenho escudo grande, o escudo menor, eu tenho a couraça, eu tenho essas coisas, tenho a bota, a sandália, mas o cinto. E ele começa falando do cinto. O cinto, na realidade, é uma das peças mais importantes de uma armadura de soldado. Hoje em dia seria similar. Você já viu policial? Acho que todo mundo já viu, né? Tem uns que correm, né? Mas tudo bem. Policial, ele usa algo na cintura chamado cinto de guarnição. O cinto de guarnição, ali, ele tem algo chamado coldre. No coldre você encaixa a arma, não é assim? Já viram? Encaixa a arma. O coldre vai preso no cinto. Do outro lado, depende do cara, se ele é destro, canhoto, tem o porta-algema atrás, às vezes, um porta-algema. A hora que ele vai prender o cara, ele já vem no cinto aqui, ó, tira a algema na mão e já prende o cara. O que mais que ele tem no cinto? Lanterna. Se ele trabalha à noite, uma das coisas que está pendurada no cinto é a lanterna. O que mais que ele pode ter? Carregador. Pistola semiautomática, você dá lá 11 tiros, acabou, você joga o carregador fora, tira outro e atira. 2 carregadores, 3, depende do cara. Se ele é sangue nos olhos, tem 5. Põe um carregador na perna, né? Enfim, cinturão. O cinto, ele é o apoio de todo o armamento que o policial vai usar. E lá no caso da armadura de guerra deles, da armadura que o soldado romano vestia, uma das coisas que ia no cinto era a bainha. Para que serve uma bainha? Para colocar espada. A espada vai presa em uma bainha, que é tipo de um bolso furado. Que aí a espada passa por dentro desse bolso, ela fica ali pendurada. Então é um jeito dele soltar, por exemplo, a espada por alguns momentos e poder lutar com as mãos, e poder pegar uma lança, e poder, sei lá, se defender com o escudo. O cinto, ele segura coisas. Eles colocavam ali, por exemplo, ração. Eles andavam com pedaços de carne seca, pedacinhos para comer durante a guerra. Às vezes eles andavam com os pedaços de esponja embebida em um pouco de água, dentro de um saquinho. Eles carregavam pequenos saquinhos de couro, cheio de água, de vinho, na cintura, no cinto. Ali no meio da batalha dava fome, dava sede, eles tinham um recurso às mãos. E o cinto, ele tem que ser algo que não atrapalhe o restante da armadura. Ele tem que ser discreto, pequeno, funcional. Na realidade, partes da armadura eram presas ao cinto. Ele colocava uma malha, uma roupa, punha o cinto por cima, e à medida que ele ia montando a armadura, ele ia encaixando no cinto. Então o cinto aqui, Paulo, ele começa por um instrumento que num primeiro momento, ninguém tira o cinto e vai dar cintada no inimigo. Você faz isso? Não. Igual pai pega a cinta para bater no filho. Ninguém vai tirar a cinta, né, para bater no soldado inimigo. Você não vai dar cintada nele. Você não vai usar a cinta como uma arma. O cinto não atira nada. O cinto fica preso em você. O cinto te dá segurança. O cinto segura a tua espada. O cinto, ele vai segurar partes das armaduras. Mas é interessante que ele fala que nós temos que vestir um cinto, cingir os lombos, o quadril, ao redor do corpo dele, que é a parte central do corpo. Daqui para cima é uma metade, daqui para baixo é outra. No meio do corpo, ele está usando um cinto especial, que é o cinto da verdade. É a palavra que Paulo fala. A verdade. A verdade é uma das coisas que vai ajudar você a vencer essa batalha espiritual. E a primeira é o que eu quero falar hoje com vocês. A verdade. O que é a verdade? Antes de falarmos da verdade, é mais fácil nós imaginarmos o contrário. Qual que é o contrário da verdade? Mentira. O antônimo de verdade é mentira. Mentira. O que é a mentira? Aí o irmão fala, é o que não é verdade, né? A mentira é você, em algum momento que você tem que expor uma realidade, você não fala aquilo que era para ser dito. Por exemplo,
aqui o chão aqui é marrom. Eu falo, não. Alguém me pergunta, qual é a cor lá da forração que vocês têm lá no altar da igreja de vocês? Eu falo, é verde. E não é verde, é marrom. Isso é mentira. Mentira, ela é contrária à verdade. A verdade, ela é uma afirmação daquilo que é realidade. A mentira é o contrário, é uma negação da realidade através de uma afirmação falsa. Isso é mentira. E eu quero falar com vocês sobre mentira e verdade para nós entendermos. Por quê, queridos? Porque em primeiro lugar nós temos que entender que esses inimigos espirituais todos, a Bíblia diz que Jesus já venceu esses inimigos na cruz. Mas eles continuam nos atacando, eles já estão derrotados e vencidos. Um dia, eles não vão ter mais poder sobre a nossa vida. Nós, como cristãos, nós temos que assumir esse lugar de santidade. A palavra santidade vem quando você decide fazer na sua vida aquilo que é certo. Processo de santificação que o Espírito Santo produz em nós. Quando você decide fazer o que é certo, você expõe a derrota desses inimigos. Esses espíritos malignos, na realidade, eles não poderiam tocar mais em nós, porque Cristo venceu-os na cruz. Mas como nós ainda estamos andando no mundo, e nós estamos debaixo do erro, do pecado, nós ainda estamos sujeitos a eles. Vocês entenderam? Cristo já derrotou. Então, se você se sujeitar a Cristo, você também derrota a eles. A vitória que Cristo conquistou sobre eles na cruz, você alcança se sujeitando a Deus. Quando eu me sujeito ao Senhor, eles perdem poder sobre a minha vida. E tudo isso começa baseado no cinto da verdade, que vai contra a mentira. Jesus, ele venceu esses espíritos malignos, ele venceu essas coisas. Nós temos que ver que toda a armadura, ela é muito boa, a armadura de ataque, o capacete de defesa, o escudo. Se tiver faltando o cinto, está faltando alguma coisa. Por isso que Deus falou que nós temos que nos vestir de toda a armadura. Quer ver? Eu vou falar de 2 casos que vocês conhecem. Alguém já ouviu falar de um personagem, se não me engano é da mitologia grega, que é chamado de Aquiles? Alguém já ouviu falar? Aquiles. Quem foi Aquiles? Todo mundo já ouviu falar do calcanhar de Aquiles. Ele era um herói, teve até um filme recente aí, né? Que ele morre como? O único lugar no corpo dele que era desprotegido era o calcanhar. E ali naquele lugar ele recebeu uma flecha envenenada no calcanhar. E aí ele perdeu a batalha. Era o único lugar do corpo dele que estava desprotegido. Nós vemos também na Bíblia, para não falarmos de mitologia, mas falarmos da Bíblia, nós vemos o gigante Golias, como eu já falei para vocês. A armadura de Golias era toda fechada, só tinha um lugar que tinha um vão. Aqui, entre os olhos. E quando Davi, com a sua funda, ele lança a pedra, aquela pedra ela entra bem no lugar, no único lugar que não tinha defesa. Por isso que Paulo fala: você, meu querido, minha querida, você tem que estar vestido com toda a armadura de Deus. Não pode ter brecha, toda ela. E uma parte importante é o cinto da verdade. Jesus, ele disse certa vez: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: eu sou a verdade. Jesus é a verdade. A verdade, ela está contida na palavra de Deus. Ele fala que o discípulo dele se firmaria na verdade. A verdade é o que as escrituras dizem. Ele fala: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus disse: a Bíblia é a verdade. E se eu não acredito, se eu não creio nessa verdade, já vou perder o primeiro elemento, o cinturão já não vou pôr. Porque a verdade é a palavra de Deus. E se eu não conheço essa verdade, como que eu vou vestir o meu corpo com essa verdade? Vocês estão me entendendo? Se isso daqui Deus está me apresentando, que esse aqui é o cinturão, onde eu vou pendurar minha espada, inclusive a espada do Espírito, nós vamos falar sobre ela, que é a palavra de Deus. O cinturão e a espada, eles são praticamente a mesma coisa. Só que a espada é a palavra de Deus para atacar. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é o cinturão no sentido de te dar segurança, até de segurar a tua espada, segurar a sua armadura. É a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Um monte de coisa pode ser colocado no cinto. A palavra de Deus, ela revela para nós o que é a verdade, o que deve ser feito, o caminho que eu devo andar e o que eu não devo andar. Mas tem também alguém que é mentiroso. A Bíblia diz, Jesus fala: o diabo é mentiroso e pai da
Mentira. Ele fala que ele é homicida desde o princípio, homicida e mentiroso. Fala que a verdade, não tem verdade nenhuma nele, tudo que ele vai falar são mentiras. É uma luta entre a verdade e entre a mentira, é uma luta entre as pessoas que são de Deus e entre Satanás e suas potestades. Jesus, ele vai conectar o uso desse cinto com estar pronto e vigilante. Se você ler lá em Lucas, ele vai falar que a verdade nos deixa pronto e vigilantes, que nós temos que nos cingir da verdade. Jesus usa essa palavra. Ele fala que nós temos que vestir na cintura a verdade. Então, meu irmão, para nós entrarmos nessa batalha espiritual, nós temos que conhecer a verdade. Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhecer a verdade. E hoje em dia, o povo de Deus tem negligenciado essa palavra. A maioria das pessoas que hoje tem buscado a Deus não leem a Bíblia, não querem conhecer a verdade. Tem preguiça, tem um monte de desculpa para dizer o porquê que não leu a Bíblia hoje. Um monte de gente, se eu for um por um que não leu hoje, vai falar: hoje eu não li porque... Aí vem alguma coisa, 3 pontinhos, hoje eu não li porque... É a verdade. É a primeira coisa que Paulo falou: queridos, vocês têm que se vestir da verdade. E vestir da verdade não é pegar sua Bíblia e pôr na cintura, pegar algumas páginas dela, fazer um cinto de papel e vestir. Vai ter igreja que já deve ter tido essa ideia. Pega a página da Bíblia, corta, faz um cinto, põe na cintura e vamos orar. Oh Deus, eu estou com a verdade aqui ao meu redor, não sei o que. Não duvido. Você duvida? Não. E não é isso que ele está falando. Não é para você pôr a Bíblia dentro da calça, cingir. Ele está falando: vista-se, leia isso, torne isso parte da tua vida, parte do teu corpo, parte do teu ser, porque vai ser essa verdade, que quando você conhecer ela, que vai te dar vitória. É a verdade da palavra, as coisas que Jesus disse que vão te sustentar na hora da dúvida, na hora da dificuldade, na hora da dor, na hora da tristeza. É essa palavra que te sustenta, é ela que vai encher o seu coração. Quando você olhar ao redor e num primeiro momento parece que não tem ninguém ao seu lado, é ela que vai te sustentar, é ela. O Espírito Santo vai te trazer coisas que você já aprendeu nessa palavra no teu coração. Essa palavra vai inundar o seu ser, e essa verdade vai te dar forças para você vencer todas as coisas. Nós cantamos no começo que nós não íamos desistir, que nós não desistiríamos, que nós íamos em frente até o final. Não foi que nós cantamos? De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor, não é isso? De fé em fé. Fé é que ele está querendo dizer. Glória em glória, ele está falando de lutas que são vencidas. Cada vez que você vence uma luta, é uma glória, é uma vitória. Glória aqui é no sentido de vitória. De glória em glória eu vou, nada vai me parar. Vou avançando, foi o que nós cantamos. Vou avançando, de fé em fé, de glória em glória, nada vai me parar. Essa é a nossa fé. Se você crê na verdade, se você tem a verdade no teu coração, essa verdade vai te levar a crer no restante. O resto da armadura vai ficar seguro no cinto da verdade. Por isso que ele começa, o Espírito Santo começa falando: primeira coisa, estejais firmes, cingindo os lombos, cingindo vossos lombos com a verdade. O crente que vai para a guerra espiritual sem querer conhecer a verdade é a mesma coisa que um soldado que está indo para a guerra lá sem lugar para pôr a espada, sem lugar para colocar a munição, o saquinho de alimento, a ração. Ele está indo desguarnecido, cinto de guarnição. Ele está desguarnecido, ele só está com a espada na mão, ele está com o escudo, mas talvez ele não consiga lutar tão bem. Por quê? Porque está faltando um elemento principal de segurança e de apoio, que é o cinto. A palavra de Deus é tudo na nossa vida. Inclusive, ela é, segundo a própria Bíblia diz, ela é a revelação e a encarnação do Senhor Jesus. Como assim encarnação? A Bíblia diz que no princípio, ele se referindo a Jesus, lá em João capítulo 1, versículo 1, fala que no princípio era o verbo. Jesus era o verbo. O verbo é a palavra. Jesus no princípio, quer dizer, o que João está querendo dizer para mim e para você, em outras palavras para ficar fácil. Você já deve ter ouvido: no princípio era o verbo,
e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É o que fala. O que ele está dizendo? Ele está falando, hoje, isso que você pega na mão e lê, tudo isso daqui, ele estava personificado numa pessoa lá no princípio. E essa pessoa era Jesus. Jesus é essa Bíblia que você tem na mão ou não, mas é a Bíblia. A personificação de Cristo é cada linha que está escrito nisso aqui. A pessoa fala que quer conhecer a Deus, mas ela não tem tempo para ler essa palavra. Ela não consegue. Eu já tentei várias vezes, não consigo. Nós temos que fazer alguma coisa, meu irmão, porque nós precisamos dessa verdade. Não adianta eu ter a Bíblia como um amuleto. Tem gente que abre lá no Salmo 91 e deixa lá aberto, achando que aquele negócio ali está abençoando a casa dela, como se o livro aberto fosse algo, é o que eu falei, místico. Vai espantar o mal-olhado. Se for alguém lá na minha casa com olho gordo, sai daqui, não vai pegar o olho gordo. Por quê? Sua Bíblia está aberta. E sabe qual é o pior, meu irmão? Sabe qual é o pior? A maioria das pessoas que tem a Bíblia aberta no Salmo 91, se você pedir para ela falar o que está escrito lá, ela não sabe. É ou não é verdade? Alguns sabem, mas são poucos. Nem sabe o que está escrito. Não sabe nem porquê. De tão místico que não sei lá se 91, não, é o que está escrito. E tem algo que está escrito lá, eu quero ler com vocês. Vamos lá no Salmo 91. Eu vou ler com vocês, meu irmão. E não é para deixar nunca mais aberto nesse salmo, tá? Que a Bíblia fica triste, né? A Bíblia inteira é a palavra de Deus. Mas ele fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita com Deus, aquele que anda com Deus vai descansar. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Está falando de guerra. Olha aí. Ele é meu refúgio, meu esconderijo, minha fortaleza, e nele confiarei. Por quê? Porque ele te livrará do laço do passarinheiro. É uma armadilha. Nós acabamos de ver que Satanás, ele é ardiloso, ele é esperto, ele arma armadilhas, ciladas. Ele te livrará da cilada do passarinho. O passarinheiro é o homem que prende passarinho. Ele arma aquela armadilhazinha e fica esperando o passarinho ir lá. Igual bobo, é igual o irmãozinho. Satanás abre ali, faz a arapuca, coloca aquele desejo que você mais tem vontade de tocar, e a hora que você vai lá, puf, cai em cima de você a casinha. Está lá você preso. Por isso que Jesus fala: conhecereis a verdade e ela te libertará desse laço. Se você andar com Deus, Ele vai te livrar. Ele não vai deixar o passarinheiro te prender, e nem da peste perniciosa, que são coisas além das nossas forças. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e o broquel, escudo grande e escudo pequeno, os mesmos elementos da armadura. Querido, você vai andar a sua Bíblia inteira, você vai achar guerra para todo lado, e você vai ver que Deus, Ele espera que você seja um bom soldado de Cristo. Continua falando de guerra. Olha aí, puxa, eu nunca vi o Salmo 91 como salmo de guerra. Pois é. E aí ele fala, versículo 5: não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. A seta, lá na armadura nós vamos estudar que Satanás, ele lança setas, laços, dardos inflamados, com fogo. Isso era uma tática de guerra daquela época. Ele está falando, se você estiver armado da forma que Deus quer te armar, você não vai ter medo de andar à noite, que nada vai te atacar, e nem de dia, a flecha, a seta que vem voando, você não vai ter medo. Por quê? Porque você está com escudo, você está protegido. Salmo 91, salmo de guerra, salmo da armadura de Deus. 1000 cairão ao teu lado. Como assim 1000 cairão? É uma guerra. Só você está lendo a Bíblia, só você está orando, só você está jejuando, e tem 1000 que não lê a Bíblia, tem 1000 que não ora, tem 1000 que não jejua. Eles vão cair, você vai continuar firme. É disso que ele está falando. Ele não está falando que porque você leu o Salmo 91 você está guardado. Não, ele está falando, se você vestir essa armadura, se você andar com Deus, se você conhecer essa verdade, na hora que o povo começar a morrer ao teu redor, você não vai. Não é místico, não é porque você cita esse salmo que você está protegido. Não, é porque você veste a armadura, é porque você conhece a verdade, porque você aplica. Esse salmo está falando daquele que verdadeiramente coloca a palavra de Deus em prática. Está vendo como o Salmo 91 é legal, queridos? Legal. Mas 1000 cairão ao seu lado,
e 10.000 à sua direita, mas não chegará a ti. Viu, meu irmão? Não vai chegar a ti, não é porque você abriu a Bíblia lá na sua casa e deixou lá. Não vai chegar a ti porque você está devorando essa palavra todo dia. Ela é a coisa mais importante para você, porque você ama a Deus acima de qualquer coisa, porque você coloca essa verdade no seu coração, você vive essa verdade. Então as pessoas vão começar a ser derrotadas ao seu redor. Mas se você vive para Deus, você não vai ser atingido. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Ela está arregimentando soldados. E Deus, que é o general desse exército, Ele está falando: se você seguir a minha lei, se você seguir a minha instrução, você vai ganhar essa guerra. Você vai ver um monte de gente caindo, você vai ver pessoas morrendo ao seu redor, você vai ver pessoas desistindo, você vai ver pessoas enfraquecendo, você vai ver pessoas desviando. Mas se você estiver amando essa palavra, vivendo essa verdade, você vai vencer. É isso que esse salmo diz. Se você andar nos caminhos do Senhor, se você vestir essa verdade, a Bíblia toda, queridos, ela não deixa escapatória. Ou você crê, e isso é fé, e você pela fé é justificado. Ou você não crê e fala: eu não creio, e termina com tudo. Não tem meio termo. A Bíblia não dá espaço para eu ficar em cima do muro. Ou é ou não é. Ou eu creio ou não creio. Ou eu visto a armadura e venço a guerra, ou eu fico mais ou menos e eu vou cair. Eu vou ser um desses. Quando ele fala 1.000 cairão ao teu lado, será que você é um dos 1.000 que vai cair? Ou será que você é o que vestiu a armadura e vai vencer? Meu irmão fala: não, eu vou vencer. Vai mesmo, meu irmão? Você tem vestido essa armadura? Você conhece a verdade? Você vestiu a sua vida com essa verdade? Isso que eu não falei nem dos outros itens. Só a verdade. Já tem um monte de gente que vai ter que começar a correr atrás. Alistamento militar do céu. Academia. Vamos lá, Senhor, quero meu cinto. Dá trabalho o cinto. O primeiro elemento, olha o tamanho dele. Você vai ter que estudar isso aqui, meu irmão. Mas você vai vencer. E Deus é tão bom que a hora que você começar a estudar essa palavra, Ele já vai começar a te dar entendimento. Ele já vai começar a te dar sabedoria. Você pedir para Deus: Senhor, eu quero aprender isso aqui, eu quero conhecer isso aqui. Mas vamos terminar o salmo. Eu sei que você ficou curioso. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Você vai ver o inimigo caindo. Porque tu, Senhor, é o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Quando você está na guerra, você não está na sua casa. Você está numa tenda. Você está acampado. A guerra não é lugar de você ficar habitado em casas. Não, você está lá na tenda, no meio da guerra. Nenhum mal vai chegar na sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. É uma batalha espiritual. Você vai estar obediente com Deus e Ele vai mandar anjos para cuidar de você. Isso é real, queridos. Deus, Ele envia anjos para cuidar de você, quando você se coloca como um soldado, um bom soldado de Cristo. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Inclusive foi esse versículo que Satanás usou para tentar Jesus. Ele falou: Jesus, pula lá embaixo, porque está escrito no Salmo 91 que todo mundo deixa lá na casa dele, né? E nem sabe, Satanás sabe que está escrito, né? Ele fala para Jesus: está escrito, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que não tropeces em pedra, né? Jesus falou: mas também nós não podemos tentar a Deus. Pisará o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Quer dizer, você pode vencer tudo quando você estiver vestido com a armadura de Deus. Porquanto tão encarecidamente me amou. Esse é o problema. Quando você amar a Deus de verdade, Ele vai te livrar. Aí é Deus falando, porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Te colocarei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Conhecer a verdade. Quando você conhecer o nome do Senhor e a verdade, essa verdade vai fazer com que Deus te dê livramento. Ele me invocará. Deus está falando agora para você, meu querido. Quando você estiver vestido com essa armadura, amando a Deus, Ele está falando: você vai me invocar e eu lhe responderei. Você não deseja isso? Você pedir, Deus te responder. Olha aí o segredo. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com Ele na angústia. A angústia vem, eu já falei isso para vocês. Mas Ele vai estar com você na angústia. Ele vai te ajudar. Da angústia o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias. Ele vai te dar uma vida abundante, cumprida. E lhe mostrarei o mais importante de tudo: a minha salvação. Esse é o Salmo 91. É isso que Deus tem para você. Conheça essa verdade. Se aplique em estudar essa verdade, porque é ela
que vai te dar forças, é ela que vai te aproximar de Deus, é ela que vai ser parte dos demais elementos que você vai usar para vencer essa batalha espiritual. Essa é a maior arma que nós temos, que é Jesus. Quando eu pego isso na mão, eu estou segurando a pessoa do Senhor Jesus. Se eu deixar isso aqui fechado, não serve para nada, para nada. Esse livro fechado não é sagrado, é só um livro. Mas quando eu abro essa página, eu faço uma oração, falo: Deus, fala comigo. E eu começo a ler isso, e eu faço disso a minha vida, essa palavra se torna sobrenatural. Essa palavra muda a minha vida, ela transforma o meu ser, e ela me garante a minha entrada no reino eterno, para eu passar todo sempre com o Senhor. Você quer isso para a sua vida, meu querido e minha querida irmã? Eu sei que você quer. Amém?